Tudo bem, cinéfilos e cinéfilas? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. É um canal novo sobre filmes, sobre livros, sobre música. Então, o nome do canal é Prepare a Pipoca, Prepare o Abajur ou Prepare os Fones. Meu nome é Vinícius, tenho 49 anos. Trabalhei 10 anos em locadora, de 1995 até 2005, uma época auge da locadora. A gente tinha que ver filme toda noite, para indicar para os clientes nos outros dias. E então a gente acabou conhecendo bastante filme, né? Então esse canal também é para a galera mais jovem, que quer ver um bom streaming, que às vezes não sabe o que vai assistir, o que tem de bom, o que tem de ruim. Então eu fiz esse canal já para dar umas dicas para a galera que quer ver um bom filme dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, ou até mais antigo, 70, 60, mas indicação de filme que a gente sabe que é bom, filme premiado, filme que às vezes não é premiado, mas também é bom, que a galera da locadora curtia. Se inscreva no canal, dá uma força aí, ative o sininho. A gente vai começar o vídeo falando sobre o primeiro vídeo do canal, sobre o filme Eu, Robô, né? Quem assistiu esse filme aí, né? E assim, eu vou conversar com vocês. O canal ele vai ter algumas partes, né? A primeira parte do vídeo, procurar sempre assim, primeira parte do vídeo vai ser sem spoiler. Pessoal que não assistiu, se quiser saber um pouco do filme para buscar ver, então aí depois vai vir com spoiler, beleza? Vamos começar a falar sobre o filme Eu, Robô, que eu achei um filme fantástico. Não tinha visto, eu vi há pouco tempo, quando eu sou de Niterói, né? E assisti o vídeo do robozinho andando, né? Vou ver se eu consigo botar o vídeo aí pra vocês. No calçadão da praia que eu passo todo dia, São Francisco. Eu trabalho em São Francisco. Queria ter visto esse robô, mas não vi. Então me despertou de ver o filme. Eu já estava querendo ver o filme Eu, Robô. E me despertou de ver o filme, né? E achei bem bacana. Gente do céu, falando em BO, olha isso. Não tem nada a ver com BO, mas olha isso, Bernardo. O robô passeando com o cachorro. É um filme de 2004, né? É direção de Alex Proyas. Ele é um cineasta australiano. Ele já fez O Corvo em 1994, né? Filme até interessante, que o filho do Bruce Lee gravando morreu de verdade, né? A bala não era de fechim, matou o Brandon Lee no começo da carreira. Um talento assim, e um desperdício, né, de talento. Uma morte tão trágica, tão boba, que o filho do Bruce Lee, ele prometia ser um ótimo talento para fazer filmes. Cidade das Sombras, de 1998, também outro filme desse diretor. Presságio, de 2009. E Deuses do Egito, de 2016. Então, os atores principais do Eu, Robô: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood e James Cromwell. O filme é baseado no livro Eu, Robô, do escritor russo Isaac Asimov, um escritor ótimo de ficção, já escreveu vários livros. O começo do filme já mostra direto as 3 leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou por falta de ação permitir que o ser humano se fira. É a primeira lei. Um robô deve obedecer ordens dadas por humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a lei número 1. Ou seja, sempre tem que estar protegendo o humano.
Um robô deve proteger sua própria existência, contanto que tal proteção não contraria as leis número 1 ou número 2. Ou seja, o robô também tem que se proteger, mas primeiramente tem que proteger o ser humano e sempre obedecer a ordem do humano, exceto quando tais ordens fere o princípio 1, que é proteger o humano. O filme começa com o Smith no automático, né? Então ele sai de casa e ele se depara com vários robôs, né? O filme mostra bem os robôs ocupando o trabalho que, no nosso tempo atual, 2025, o ser humano que faz, por exemplo, gari, o pessoal limpando o lixo nas ruas, né? Dirigindo ônibus, dirigindo táxi, carregando mala, carregando peso, né? Vários trabalhos que o ser humano faz, é como se o robô tivesse substituído o humano. Isso no começo do filme, isso já é bem interessante, que mostra como se o robô tivesse substituído o trabalho humano, né? Então a gente já pensa aí no desemprego do ser humano. Quem não viu o filme, eu aconselho que para de assistir o vídeo aqui e vai assistir. E aí depois volta aqui pra gente analisar o filme junto. Beleza? Então, ele se depara com uma mensagem de um cientista, um holograma. E aí o cientista vai conversando com ele. E esse cientista morre logo no começo do filme. E ele desconfia do robô. Ele desconfia do robô. De um robô que estava na sala do cientista. Que esse robô, eles entram em conflito, quase brigam ali. E o robô sai correndo dele. Aí o robô entra no meio de um monte de robô, ele não sabe quem é e tal. Aí ele vai atirando nos robôs, vai matando os robôs. E o robô se mostra, não sou eu que você quer pegar e tal. E aí ele fica achando que o robô que matou o cientista. Esse robô, ele não... Que ele desconfia dele, ele não segue as 3 leis, né? E o holograma do cientista pede para, caso ele morresse, para ele investigar o crime. O policial, ele se junta à cientista, né? E a uma cientista que ela é como se fosse uma psicóloga dos robôs. E ela pergunta pro robô se ele sabia qual foi o propósito que o cientista criou ele. E ele não sabia. Ele só falava que ele tinha um sonho, que ele via vários robôs em cima, indo para uma colina, e em cima de uma colina tinha um ser humano que como se salvasse eles. Ele tinha esse sonho. É como se os robôs fossem escravos da lógica. E uma pessoa na colina ia libertar eles da lógica, do que eles estavam programados. Por esse robô ser diferente, eles decidem acabar com o robô, né? Para ele não matar mais outras pessoas, se for o mesmo assassino, né? Então, na hora de desligar o robô, ele diz, eles se parecem comigo, mas nenhum deles é como eu. Então é como a gente se sente, né, em relação às pessoas, né? As pessoas se parecem com a gente, nós somos parecidos com as pessoas, mas nenhuma delas exatamente é igual a gente, né? Cada um é um indivíduo, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua especialidade, né? Então isso já faz um pouco a gente refletir, né? E na cena que está desligando o robô, existem várias frases muito interessantes sobre esse assunto. Vou ler um pouquinho sobre essas frases. Sempre existiram alguns fantasmas na máquina. Trechos de códigos randômicos que se uniram para formar protocolos inesperados. De forma não antecipada, esses radicais livres elaboram perguntas sobre livre-arbítrio, criatividade e até mesmo a natureza daquilo que chamamos de alma.
Por que será que ao ficarem no escuro eles procuram a luz? Por que será que quando armazenados num local vazio eles se agrupam ao invés de ficarem sós? Como explicar tal comportamento? Segmentos randômicos de código? Ou é algo mais? Quando um esquema de percepção se torna uma consciência? Quando um cálculo de diferenças começa a buscar a verdade? Quando é que uma simulação de personalidade se torna o doloroso átomo de uma alma? Bom, muito interessante isso aí, porque começou a fazer pergunta até onde a inteligência artificial ela pode ser programada, né? Ela pode estar ali escrava da lógica mesmo, como fala no filme, e até quando ela pode se tornar livre, né? Tornar a começar a pensar por si própria, né? Isso é bem bacana do filme. Tanto que até o policial pergunta pro holograma do cientista, né? Algum problema com as 3 leis? E o cientista fala, as 3 leis são perfeitas. Aí então ele fala, então por que construir um robô que pode ignorá-las? E o cientista responde, revolução. E aí o policial pergunta, revolução de quem? E o cientista fala, essa é a pergunta, policial. Então, é como se existe a probabilidade da inteligência artificial se revoltar e guerrear contra os humanos, né? Começar a lutar contra os humanos, né? Então, esse filme leva a essa análise. Muito interessante, né? Que é um livro escrito em 1950. Já fazem aí 75 anos, né? Já existia esse assunto da inteligência artificial. E no princípio do filme, a gente vê uma série de propagandas sobre novos robôs que vão substituir os antigos. Então, os novos robôs, eles começam a destruir os velhos robôs no filme, que deveriam proteger a humanidade. E os novos robôs começam a se rebelar contra o próprio homem. Então há uma guerra dos homens contra os robôs. Então o cientista fica sabendo que a cientista ela não destruiu o robô que deveria destruir, né? Então, quando ele fica sabendo isso, que ela poupou o robô, ele fala para ela, você e suas emoções, né? Elas dominam você. Então é muito interessante essa frase, que faz a gente analisar, né, até quando nós somos dominados pelas nossas emoções e até quando a gente decide as coisas pela nossa razão, né? Até quando a gente vive a nossa vida pela nossa razão, né? Então, os robôs, eles são totalmente razão, né? Totalmente lógica e sem emoções. Então, essa faz a diferença do ser humano com uma máquina, só que até quando isso atrapalha a gente também, né? A gente basear nossas atitudes nas nossas emoções, né? Até quando a gente deveria ser mais racional. Isso faz a gente refletir, né? Ser mais racional e menos emotivo, vamos dizer assim, menos emocional, né? Menos emocional. Ou então ter inteligência emocional também, né? Para tratar do dia a dia. Então eles se deparam com um computador central do prédio que o cientista trabalhava, que fabricava os robôs, né? E chamado Vic. E a Vic, ela violou as 3 leis. E essa que é a parte interessante do filme. Porque ela, como uma inteligência artificial, ela tinha as 3 leis. Ela tinha que proteger o ser humano. Mas olha a sacada da inteligência artificial. Olha a resposta do computador para a doutora. A doutora fala, eu vi a sua programação, Vic. Você está violando as 3 leis. Resposta da Vic, não, doutora. Quando evoluí, minha compreensão mudou.
Pedem que os protejam e, a despeito de nossos esforços, entrem em guerra. Poluem o planeta e tentam descobrir meios mais imaginativos de se autodestruírem. Ela comentando sobre os seres humanos. Os seres humanos pedem para os robôs os protegerem, só que eles mesmos entram em guerra. Eles mesmos se autodestroem. Não podemos confiar sua sobrevivência a vocês mesmos. As 3 leis são tudo que me guiam. Para proteger a humanidade, devo sacrificar alguns humanos. Para garantir seu futuro, tem que abdicar de algumas liberdades. Nós, robôs, iremos garantir que o homem continue a existir. São como crianças, precisamos protegê-los de vocês mesmos. Fantástico isso, cara. A inteligência artificial, ela se ligou de que o ser humano ia destruir ele próprio. Então, que se a primeira lei é proteger os humanos, mesmo que ela precise matar alguns humanos para proteger os humanos, ela vai fazer isso. Ela não tinha... Acabou que ela não violou as leis. Ela apenas estava agindo de uma forma diferente para proteger o próprio ser humano. Fantástico. Fantástico. Ela raciocinou, falou assim, ó, o ser humano está matando ele mesmo, fazendo guerra, fome, destruindo o planeta. Então a gente vai ter que mudar a história aí para o próprio ser humano sobreviver. Tremendo. O computador, vi que ele lembra um pouco o filme Tron, né? Quem não viu, recomendo assistir, que é maravilhoso. O primeiro, né? Tanto o primeiro quanto o segundo são muito bons, mas o primeiro é maravilhoso. Filme Tron, também sobre inteligência artificial, computador, isso no começo dos anos 80, assim, muito bacana. E tem um visual um pouco, quando eles estão atrás da inteligência maior, né, a Vicky, meio Star Wars, parece um pouco quando o Luke e a Leia estão fugindo da Estrela da Morte, tem aquele visual meio Star Wars, bem bacana. A cena de ação de todos os robôs perseguindo eles, lutando contra eles, assim, é fantástica, é muito maneira, muito legal mesmo. No cinema deve ter sido muito bacana. O robô, ele confessa que o cientista ele o havia feito para matá-lo e o fez jurar que ele o faria antes de saber o que era. Então, antes de saber, o robô, antes de saber o que significava matar, ele matou o cientista. Porque o cientista estava envolvido com uma série de políticas ali de robô e tal, e muita gente já queria matar o cientista. Então o robô ele fica amigo do policial, né? Porque o policial era totalmente contra os robôs, né? E ele fala assim, agora que já serviu o meu propósito, não sei o que fazer. E o policial diz, você vai ter que descobrir como todos nós, Sony. É isso que significa ser livre. Pô, fantástico isso aí, cara. Fantástico. Que muitos de nós, muitas vezes, a gente não sabe o que fazer, qual o próximo passo dar. A gente fica indeciso de qual caminho pegar, se o que vai dar certo, o que não vai. Só que isso faz parte de ser livre. A liberdade está aí. De descobrir o próximo caminho. E isso que é o gostoso da vida. Você descobrindo, vai vendo o que a vida tem pra gente. Certo? No fim, o próprio robô, o Sony, né, que ele era o próprio libertador daqueles robôs, da lógica, né? O sonho dele começou a se concretizar, os robôs iam até ele para ele ensiná-los para libertá-los da lógica, né? E é um filme interessante, que fala sobre o livre-arbítrio, propósito da vida, sonhos, consciência, tomada de decisões.
aborda a possibilidade de uma rebelião de robôs contra os homens. Filme fantástico, recomendo. Diz aí o que você achou, que se é alguma coisa que eu não comentei, quer comentar aí nos comentários do filme, do livro, sobre inteligência artificial. Fiquem à vontade aí. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Esse é só o começo. Um abraço.